Aleph e Sandra, pronto, já passei lá o caso para a Thaís, tá? E o que vocês fizeram, aí ela já tá consultando lá, tá bom? Quando ela vier conversar com vocês, já deve ter uma resposta aí certinha, né? Tal, tá legal? Vamos torcer, eu acho que vai dar tudo certo, tá legal? Bem, pessoal, hoje, como é o último dia, cabe aí pra gente duas coisinhas, né? Uma delas é falar sobre infração de trânsito. Falar sobre multa, não é não? Vamos terminar o curso falando sobre multas, né? Penalidades e tal. Bom, mas a gente precisa falar um pouquinho sobre as infrações, né? E a outra não dormir. É Dilma, ó, é isso mesmo, né? E como é que é o nome? E cabe também nós fazermos uma revisão, né? Uma revisão do que nós estudamos. Vamos começar o seguinte, né? Vamos começar o nosso bate-papo. Eu vou colocar umas 5 questõezinhas e daqui para frente, né? E de lá, só para dar uma aquecida, para tirar o sono, né, Dilma? Eu sei que é pesado. Olha aqui, ó, eu também, essa noite, né, por conta de coisas atrasadas e tal, eu também acabei dormindo só menos de 3 horas, né? Aí, ó, não teve jeito, ó. Tô pegando também aqui um energético para poder aguentar o trampo. Vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo. Deixa eu colocar aqui para gente algumas questões e daqui para frente e logo em seguida, né? Logo em seguida nós entrarmos com um assunto sobre infrações de trânsito. Vamos lá, deixa eu só colocar no modo apresentação. Esse daqui não. Pronto, pouquinha coisa, só 3 assuntos aí de boa. Vamos lá, para que o condutor possa conduzir veículos com carga perigosa, olha lá, é necessário, dentre outros, que ele seja habilitado pelo menos em qual categoria? Categoria A, B, C ou D? Olha só, antes de vocês responderem, eu já vou logo dizendo, né? Quase todos não acertam essa questão. Essa daí é uma questãozinha assim, de casquinha de banana, tá? Uma casquinha de banana pesada mesmo, quase todos não acertam. O que vale aqui para reflexão em torno disso é pensarmos o seguinte, olha, o transporte de carga envolve sempre veículos de grande porte, tá bom? Bom, a partir daí a gente tem condições de resolver essa questão. E aí, o que vocês acham? Pelo menos em qual categoria? A Daniela, letra B, Dilma, letra D, Sandra D. Vocês estão copiando a Dilma, né? Rapaz, Não, Gabriel. Mas essa descarga perigosa assim na moto não rola não. Não rola não. Na moto não rola não. A moto, o acondicionamento de carga é muito ruim. Trepida muito, né? Categoria B. Não. A é moto. A é moto. Tá? B é que é carro. Legal? Então vamos lá, é o seguinte, galera. Quando a gente fala de transporte de carga perigosa, na maioria das vezes a gente já imagina que estejamos falando de um caminhão-tanque levando combustível, né? A gente já pensa logo nisso, né? Levando combustível, levando gás e assim por diante, né? E não é assim, né? Você tem produtos perigosos que são transportados em utilitários, né? São transportados em utilitários, como se fosse uma pequena caminhonete, né? Sim, eu sei confundir, mas relaxa, Gabriel. Uma caminhonete adaptada, entendeu?
E normalmente você vê esse tipo de veículo fazendo transporte de material hospitalar, de lixo hospitalar, material biológico, entendeu? Aí você, inclusive, tem estampado nesses veículos mesmo os símbolos e as categorias ali do risco biológico, tá entendendo? Então, você pode fazer uso, né? Você pode conduzir esses veículos, né? Desde a carga, desde o transporte, até na categoria E, onde você tem aquelas carretas, né? Transportando combustível, como também você tem esses utilitários fazendo transporte de lixo hospitalar, de material biológico, entendeu? Então, vejam que a pergunta é que seja habilitado pelo menos. Bom, isso daqui nos ajuda, né? Ah, cara, pô, mas essa pergunta aí não tem graça, né? Mas olha, só nos chama a atenção novamente com aquele lance, né, de pensar categorias de veículo, tá bom? Categorias de veículo. Ó, quando a gente fala transporte, por exemplo, veículos de emergência. Olha lá, emergência. Né? Aí todo mundo lembra só da ambulância. Não, porque tem mais de 8 passageiros. Não, tem ambulância que você também tem a mesma coisa, tipo uma caminhonete adaptada, estendida, né, em que você acomoda ali o paciente ou a vítima e faz o transporte dela dessa vítima com menos de 8 lugares para passageiros. Né? E ainda tem outro detalhe, você tem veículos de emergência, aí é que entra, né, o lance da moto. Veículos de emergência do SAMU, do Corpo de Bombeiros, motocicletas, né, que precisam de flexibilidade no trânsito para chegar e realizar um pronto-socorro, um atendimento imediato de um socorrista, e a pessoa está conduzindo esse veículo, quer dizer, está conduzindo o que é uma moto, a motocicleta. Aquela motocicleta do Corpo de Bombeiros, aquela motocicleta do SAMU, é um veículo de emergência. Não julguemos veículo de emergência apenas para transportar a vítima, tá bom? Apenas para transportar a vítima. Então, você tem, por exemplo, veículos de emergência, você tem em todas as categorias. Qualquer categoria você pode, né? Não é que o veículo seja daquela categoria. Você pode estar habilitado em qualquer uma categoria, tá? Ah, tá legal, Carlos. Pronto, vamos avançar. Olha aqui, ó, mais uma. Marque a alternativa incorreta. A mudança de categoria, da categoria C para E, exige que a pessoa seja habilitada pelo menos, né? Quanto tempo aí? Exige pelo menos, né? Vamos lá. Oh, meu Deus, estou meio confuso. A mudança de categoria C para E exige que a pessoa seja habilitada pelo menos 2 anos na C, que seja maior de 21, que não possua mais de uma infração gravíssima no RENASS, ou que seja aprovado no exame de direção da respectiva categoria. Qual seria a alternativa incorreta, a errada? Isso daí não é difícil, não. A errada. Vamos lá, o Gabriel está dizendo aí que é C. Vamos lá, cadê o pessoal? Bora, galera. Assim, quem vai ficar com sono sou eu, Edilma. Boa, Gabriel. Show de bola. Vamos lá, Sandra. Vamos lá. Ó, o Gabriel já mudou bem. Vamos lá, Sandra. Olha, letra D, Sandra, olha só. A pessoa precisa fazer o exame lá no Detran, né? Fazer o exame de direção. A letra D não está errada, não. Né? Inclusive, a gente não precisa fazer aula teórica, né? Mas o exame lá no Detran a gente precisa fazer. Entendeu? Exame de direção. O que a gente não precisa é aula teórica. E aí, mais alguém? Rapaz, cadê o povo, hein? Último dia de aula, galera. Vocês fizeram o Enem ontem, é? Foi ontem? Que aí a galera que fez o Enem ontem não foi para o colégio hoje.
Mais ninguém, rapaz. Puxa. Vamos embora. Gabriel e Sandra, né? Gabriel e Sandra, vamos lá. Olha só. A gente precisa fazer, né? Como a gente já conversou aqui com a Sandra, a gente precisa fazer as aulas de direção, né? Vamos lá, Ronaldo, vamos lá. Esse do Ronaldo, a letra C, é uma exigência verdadeira, sabe? Nós não podemos ter mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Pô, Carlos, mas aí não está falando os 12 meses. Mas também não tem necessidade, sabe por quê? Porque no momento em que uma infração ela completa 12 meses no nosso RENASH, ela sai. Está entendendo? Aqueles pontos são eliminados. Então, só fica constando lá as gravíssimas existentes, lá com menos de 12 meses. Então, se a pessoa possuir mais de uma, ela não pode fazer essas mudanças. Ela tem que aguardar a mais antiga, ela sair do RENASH para que a pessoa faça a mudança. A categoria E, ela exige que a pessoa, né, tenha no mínimo aí 21 anos de idade. Tanto a categoria D quanto a E, as duas, né? D e E. Agora, o tempo para que nós possamos fazer essa mudança de categoria para a categoria E é de pelo menos, olha lá, pelo menos um ano, olha lá, um ano na categoria C. Pelo menos um ano na categoria C. Pô, cara, mas olha, eu me lembro que você falou 2 anos. Não. Eu falei 2 anos. Quem exigia 2 anos era a categoria D de dado. A categoria D, olha lá, categoria D, ela exige 2 anos de habilitação. Excetuando, evidentemente, né, a categoria A. Excetuando a categoria A, aquilo que a gente falou antes da categoria A. Ela não vai contribuir em nada. O tempo de categoria A não ajuda nada. Quando a gente fala ali, 2 anos de habilitação, 2 anos a partir da B de bola. Então, se quem tiver, por exemplo, 2 anos na B, passa. Entendeu? 2 anos na B, passa. Eu estou entendendo. Valeu isso? Valeu, né? Vamos para outra? Vamos lá. Os produtos perigosos, olha lá, essa daqui é uma questão de meio ambiente, tá? Essa daqui é a questão da disciplina de meio ambiente. Olha, os produtos perigosos são identificados nos veículos que os transportam pelo quê? Pelo adesivo com logomarca da empresa, pelo rótulo do risco e painel de segurança com o número de risco, o número de produto conforme padrão da ONU, e o número de risco e marca da empresa, todos acima estão errados. Eu acho que eu comentei rapidamente. Não, eu acho que eu não comentei. Eu acho que eu não comentei isso daí com vocês. Comentei isso? Não, né? Estão lembrados? Não, né? Pois é. Veja bem, quando a gente vê, né, um veículo transportando produto perigoso, né, você vê ali na trás ali do veículo, você vê um símbolo, né, tipo um desenho, né, Ali onde a gente tem, na verdade, esse desenho é como se fosse o rótulo de risco, onde aparece até escrito ali, inflamável, não sei o que mais, corrosivo, né? Você tem um desenhozinho. E você tem do lado dele, né? E é isso aí, Aleph. Show de bola. Ronaldo, show de bola. É isso aí. E do lado dele você tem uma numeração, né? Por exemplo, você tem ali a numeração 33 e um número embaixo de 4 dígitos, né? 33 e um número embaixo de 4 dígitos. O que isso quer dizer, esses números, né? Essa numeração é uma numeração de caráter internacional que foi estabelecida, né? Foi padronizada pela ONU, onde você tem nesses números iniciais ali, por exemplo, 32, né? 32, 31,
você tem o grau de risco primário e secundário. Por exemplo, um produto é inflamável e corrosivo, né? Aí, ou então, se tiver o número repetido, é porque ele é só inflamável, aí por aí vai, ou só corrosivo. E embaixo você tem, né, o número do produto mesmo, padronizado, é o número de identificação do produto. Por isso a gente precisa saber, claro que não. Isso daí, quem estuda isso é quem vai fazer o curso de MOP, né, movimentação de produtos perigosos. Aí estuda isso. Mas a dica para nós com relação a esse tipo de questão, se por acaso cair, é a padronização da ONU, tá bom? A padronização da ONU. Então, você tem lá como é que é o nome? A letra B, aí como o Ronaldo e o Alisson falaram, aí como a resposta correta. Bacana? Vamos para mais uma questão, para a gente poder falar sobre infrações de trânsito. Em caso de acidente, né? Rapaz, essas questões assim, de primeiro socorro são baratos, né? Olha lá, em caso de acidente com veículo transportando produtos inflamáveis, o procedimento correto é providenciar o mais rápido possível o escoamento do produto. A gente vai pegar o rodo, né? E escoar o produto. Sinalizar o local com tochas. Pô, fala sério, cara. Se soubesse, não teria nem colocado isso daí, ó. Ó, sinalizar o local com tochas de fogo. Ó, efetuar primeiramente a limpeza do veículo. Vamos limpar o veículo primeiro. E a via deve ser interditada e o local evacuado. Isso daí, né, foi dada, né, Ronaldo? Essa daí é questão dada. E aí, gente? Só o Ronaldo? Vamos lá, mais alguém aí? Só para... Pronto, é isso aí, ó. Né? A via deve ser interditada e o local... Essa é goiabada, essa daí não tem... Foi só para... Essa daí é só para aliviar mesmo aí. Se errar é doido. Isso daí parece que é mais faz mais parte do exame lá do psicológico, né, da pessoa, né? Faz mais parte do exame da avaliação psicológica. Bom, galera, vamos embora. Olha, deixa eu tirar aqui esses detalhezinhos para não sobrecarregar a nossa plataforma. Daqui a pouquinho a gente volta com mais questões, né? Galera, vamos dar uma olhadinha rápida. Foi mesmo, Dilma? Foi a psicóloga? Foi ali no Centro-Sul, não, né? Ou foi na Imbiribeira ali? Foi ali na Imbiribeira, mas Piedade? Sério? Pegou pesado, é? Hoje de manhã eu estava conversando com uma turma lá no Ibura e a coisa lá, o exame, né, atrasou quase a manhã inteira, a avaliação, né? Mas foi para testar o psicológico da galera, o atraso, foi proposital. A outro foi ali. Mas o da Edilma foi o psicológico mesmo dela, o exame mesmo, a avaliação, né? Bom, galera, é o seguinte, né? Mas assim, a questão toda dessas avaliações psicológicas é que, como todo mundo tá ciente, né? Deixa eu aparecer aqui só para falar isso, né? A gente está vivendo... Não é que a gente esteja vivendo uma coisa assim diferente, tal. Bom, tivemos uma diferença aí, um fenômeno, né, mundial, né, que todos nós, né, que pelo menos quem viveu a coisinha direitinho, saiu meio confuso, saiu meio bolado. Que é o quê? Foi o lance da pandemia, né? Nós tivemos, como é que é o nome? Foi uma verdadeiro filme de terror que nós vivemos. Então, assim, as pessoas, embora estejam envolvidas, né, com suas preocupações cotidianas,
trampo, trabalho, família, não sei o que mais, não deixa de carregar ali nas costas as marcas aí dessa chicotada, né? Que foi esse grave problema aí de saúde, né? Que uma coisa que foi uma catástrofe mesmo. E mundial, né? Mundial. Pois é, pronto. O Ronaldo, ele traduziu aí, pô, muito bem mesmo, né? Então, assim, a avaliação psicológica hoje em dia, ela está sendo um tantinho mais rigorosa, sabe? Um tantinho mais rigorosa, porque as pessoas não andam lá muito bem, não, sabe? As pessoas andam muito estressadas, andam muito coisa, né? Esse lance também de manipulação das nossas emoções por meio de cenários políticos, por meio de não sei o que mais, isso tudo tem deixado as pessoas muito agressivas, né? Muito irritadas em todas as instâncias, né? Então, isso também é uma coisa muito danosa, né? Uma coisa muito danosa. Então, conclusão, a maioria, assim, é um problema geral, um problema de saúde, deveria ser considerado um problema quase que de saúde pública, isso que nós vivemos hoje em dia, com as pessoas tão maltratadas por um fato que foi esse da pandemia, e ao lado disso, né, nós vivemos numa guerra de informações, uma verdadeira batalha de informações, onde você tem como arma a nossa cabeça, né? O pessoal fica em todas as instâncias, manipulando as nossas emoções, as nossas revoltas, as nossas ideias, né? Os nossos conceitos, os nossos princípios éticos, as pessoas manipulando isso de uma maneira assim quase que criminosa. Então isso também tem feito com que as pessoas apresentem um caráter bastante agressivo, bastante violento, as pessoas respondem mal, tratam mal, tão impacientes, assim por diante. Então a galera da área da psicologia, né, a galera da área do comportamento, da saúde comportamental, tem anotado isso, né? Então eles têm sido um tanto rigorosos com isso daí. Então não fiquem assim, julgando que seja somente, não estou dizendo que não exista, né? Que seja somente, por exemplo, uma tramóia, uma tramóia do Detran, do Contran, né? É uma coisa, o sadismo daqueles profissionais, né? E por aí vai. Não. Existe também esse outro lado, né? Existe também esse outro lado. Então, a coisa está meio complicada. Então, é por isso que nós que estamos assim num processo em que precisamos passar por uma avaliação psicológica, uma avaliação de comportamento e tal, aí a gente acaba sentindo os efeitos disso no rigor desses exames que utilizam, por exemplo, como é que é o nome? Estímulos com relação à nossa paciência. Aí eu acho que assim, alguns casos eu estou vendo isso. Eu não sei se aconteceu mesmo com a Edilma, tá? Eu não sei se foi a mesma coisa. Beleza? Então vamos embora, né? Isso daí também fica aí como um critério, sabe, gente? Para vocês, aí pelo menos quem vai iniciar a vida no trânsito, né? Quem vai iniciar, saber que a galera, da mesma maneira que está estressada na fila do ônibus, na fila do mercado, a mesma pessoa que está estressada no grupo de família, no WhatsApp, no Instagram, seja lá onde e tal, essa pessoa que está ali com todos os seus nervos à flor da pele, ela também vai conduzir veículo. Então, assim, evite conflitos no trânsito, tá bom? Evite conflitos no trânsito. Vamos lá. Vamos começar aqui o nosso trabalho, né? Mas eu não sei se foi isso que aconteceu contigo aí, tá, Edilma? Só estou explicando assim de maneira geral, né? De maneira geral. Mas, porque, né, pessoas erram, né? Pessoas erram. O pedreiro erra, o mecânico erra, o médico erra, a dentista erra, né? Todo mundo erra, né? Então, o jogador de futebol erra, né? Entendeu? O Santinha erra, aí, então, de vez em quando,
alguém da área de psicologia também pode errar. Pode ser que tenha sido isso, né? Mas no geral, é aquilo que eu falei. Vamos embora. O que seria a infração de trânsito, né? Seria a inobservância de qualquer preceito deste código, né? Ah, tá. Por isso que existe recurso, Ronaldo, show de bola. Estava tudo normal até o senhor trocar o nome do... trocar o nome do Santinho. Mas, rapaz, mas deixa o bichinho, rapaz. Não está fazendo mal a ninguém. Deixa a gente brincar um pouquinho aqui no quintal, pô. Não é não? Olha, rapaz, não seja tão malvado assim, né? Deixa pelo menos um balancinho lá para a gente brincar. Rapaz, a galera já não perdoa mesmo, a galera é cruel, mano. Olha, vamos lá. Olha só. O Ronaldo ali está certo, por isso que existe recurso, né? No caso desses erros, exatamente, Ronaldo. Galera, então olha só, o que nós estamos falando, né? Para a gente finalizar o nosso trabalho, é dessa relação entre nós. Acho que eu comentei isso com vocês, já não tratei com vocês sobre essa parte de infração de trânsito, quando eu falei sobre cidadania, né? Eu não falei ou não falei? Eu acho que eu tratei com vocês, né? Eu falei com vocês sobre cidadania, não foi? Pronto, eu acho que eu tratei sobre isso. Vamos passar lá para a sinalização. Tá? Eu me lembro que eu falei com vocês, eu já adiantei isso a vocês. Ficou faltando foi sinalização. Se por acaso tiver alguma coisinha assim que eu esteja repetindo, aí vocês me avisem, porque aí a gente foca só nas infrações, foca só em exercícios, tá bom? Galera, olha só, nossa sinalização foi isso mesmo, agora que eu lembrei, eu falei, pô, teve alguma coisa que eu adiantei para eles, tal, foi sobre infrações. Galera, veja aqui, a sinalização de trânsito, ela se distribui de acordo com esse pequeno elenco que está aí à nossa frente, né? Nós temos a sinalização vertical, nós temos a horizontal, a vertical que se resume em placas, né? A sinalização horizontal, que na verdade, né, são as marcações do piso, né? É aquilo que nós vemos no pavimento, no chão, né, a faixa de pedestre, a legenda escrita pare, né, ou devagar de escolas, a linha de retenção, as próprias linhas divisórias de fluxo, né, os divisores de fluxos, que podem ser contínuos, seccionados, duplos ou simples, né, na verdade são sinalizações horizontais, né, estão marcando o piso. Nós veremos isso daí. Nós temos os dispositivos auxiliares, né? Por exemplo, quando o agente de trânsito ele canaliza o trânsito, né? Por exemplo, numa área de fiscalização ou numa área em que o pavimento tenha sido comprometido, em que houve a queda de uma árvore ou de parte dela, né? Ele protege aquela área por meio de barreiras, cavaletes, cones, né? Fita zebrada. Nós estamos falando de dispositivos auxiliares de sinalização. Sim, cara, a sinalização luminosa não se trata aqui de giroflex, né? A sinalização luminosa diz respeito à sinalização semafórica, que nós precisaremos dar uma olhadinha, porque há alguns semáforos que podem causar alguma confusãozinha aí na nossa ideia, sabe? Dá uma confusão no sentido de você confundir mesmo. Pô, será que isso daqui é direção livre? Será que isso daqui é direção controlada? Será que isso é faixa reversível? E por aí vai, né?
Bem, e nós temos aqui, por fim, as sinalizações sonora e gestual, que são as sinalizações emitidas tanto pelo agente, a sonora é só pelo agente, e a gestual, ela pode ser emitida tanto pelo agente quanto pelos condutores. Existe uma diferença entre a sinalização emitida pelo agente e a do condutor. Uma diferença que, inclusive, me leva até a questionar o porquê que a sinalização do condutor está elencada aqui. Eu, na minha opinião, não deveria estar, né? Mas, beleza. Entendeu? Por quê? Porque a sinalização do agente, ela visa canalizar o trânsito, canalizar o fluxo, né? Controlar o trânsito. A sinalização do condutor, não. A sinalização do condutor somente reforça a intenção dele fazer um movimento, um deslocamento lateral, ou para reduzir a velocidade. Somente isso, ele virar à esquerda, virar à direita, ou para reduzir a velocidade. Mas é dele, é uma sinalização que ele está reforçando para indicar aos outros condutores que ele pretende virar à esquerda ou virar à direita. Essa é por isso que eu não concordo. Vamos começar pelo fim? Vamos começar dando uma olhadinha na sinalização do agente de trânsito, e de lá a gente pula para o semáforo, deixa eu ver, e depois vai para as placas. Não, vamos começar do início. Essa sinalização aqui dos agentes, tal, tudo isso daqui é moleza. Vamos lá, vamos começar daqui mesmo. Vamos lá, vamos seguir a ordem aqui. Vamos começar pela sinalização vertical. Veja bem, mas antes dela, nós precisamos só definir uma coisinha que nós já falamos antes. Como assim? Quando nós estávamos conversando sobre prioridade e tratávamos do deslocamento de veículos especiais, né, veículos de emergência, né, os veículos que estão exercendo atividade para prestação de socorro, da defesa civil e corpo de bombeiros, né, ambulância, nós vimos que, muitas vezes, a intervenção do agente de trânsito é fundamental para que as pessoas garantam a livre passagem desses veículos. Nós vemos, portanto, que o agente de trânsito acaba interferindo na sinalização semafórica, por exemplo. Isso mostra que as ordens do agente de trânsito são superiores às demais normas e sinalizações, as demais sinalizações e normas. Tá, né? Ou, por exemplo, o semáforo está fechado, mas o agente de trânsito está mandando seguir, né? O semáforo está aberto, mas o agente de trânsito está mandando parar. E aí, pô, tá vendo? A ordem do agente de trânsito, portanto, ela é superior à sinalização no sentido geral e à própria norma. Depois, logo abaixo do agente de trânsito, nessa escala hierárquica, quem ocupa o segundo lugar, né, é o semáforo, né? A sinalização do semáforo ocupa o segundo lugar nessa hierarquia, né? A sinalização semafórica ela tem muito mais peso do que qualquer outra sinalização que não seja a do agente de trânsito, é claro, né? E, por fim, nós temos a sinalização no sentido geral em relação à norma. Como assim, Carlos? Veja, nós estudamos que a velocidade máxima para os veículos numa via arterial é de 60 km por hora. Olha lá, 60 na via arterial. Mas naquele trecho, a velocidade foi reduzida para 40. Né? Veja, que no caso, a sinalização ali na placa de regulamentação, quando ela foi implantada naquele trecho, ela reduziu naquele trecho, né? Restringiu a velocidade máxima em 40, né? Diferentemente daquilo que é previsto no Código de Trânsito, de 60 km por hora para as vias arteriais. Ou seja, a sinalização ela exerce
sobre as demais normas, né, uma autoridade, né, ela é hierarquicamente superior às demais normas. Ah, cara, beleza, tá de boa. Pronto, vamos nessa, vamos mais uma. Bem, o que nós veremos agora? Agora nós veremos o primeiro item lá da nossa escalinha, que é o que? A sinalização vertical, que são as placas. Né? Sinalização vertical trata-se de placas. Carlos, olha só, eu vejo, de vez em quando, eu reparei lá no meu condomínio que tem sinalização, pô, tem placa. Tem uma placa ali perto da cancela, ali na entrada e saída de automóveis, né? Falando que é proibido o trânsito de pedestres, né? Eu vi uma placa regulamentando a velocidade máxima em até 20 quilômetros por hora ou até 10 quilômetros por hora, né? Eu vi esse negócio todo. Pô, vem cá, isso daí, quem é que resolve isso, né? É a gente, é o síndico, é não sei o que mais. Veja, isso daí faz parte do projeto do condomínio, tá? O condomínio, quando ele é montado, você também tem, dentro do seu projeto, as normas de circulação ali com relação aos veículos dentro daquele trecho. Bom, isso daí, obviamente, é aprovado, né, dentro do projeto do condomínio. Ah, sim. Aí, o que acontece? Para ser aprovado, ele precisa estar dentro das normas de trânsito. Não tem invencionista, você não vai criar uma nova placa, você não vai fazer. Não, de jeito nenhum. Né? De jeito nenhum. Só tem um detalhe, ou seja, fica valendo o código de trânsito dentro do projeto. O que acontece é que quando é implantado isso no condomínio, quem custeará e quem efetuará essa implantação é o próprio condomínio. Não é a prefeitura? Não. É o condomínio que é responsável pelos custos, né? Pelos custos. Só um momento. Pelos custos. Só um momentinho, tá? Só um momento. Pronto, vamos ver o que vai dar nisso. Pelos custos, o condomínio é que é responsável pelos custos que acarretam essa sinalização, essa implantação, tá bom? Isso é a questãozinha de prova, tá? Questãozinha de prova. Ah, tá. Carlos, olha, mas o camarada pode ser autuado? Depende. Como assim? Depende, né? Nós estamos falando de uma área, né, presta atenção, nós estamos falando de uma área aberta, embora seja uma área privada, aberta à circulação, né? Já o uso coletivo. O cara não entendi. Por exemplo, você tem um shopping center, assim. Então, o shopping center é uma área privada, né? Mas ali a área de estacionamento, aquelas vias de trânsito ali, né, para você circular, ali você tem uma área de uso coletivo. É lógico que a pessoa pode ser autuada ali. Se ela estiver estacionada numa vaga reservada ao idoso, à gestante, à pessoa com deficiência, a pessoa deve ser autuada de uma infração de natureza gravíssima. E pode ser removido? Claro que pode, mas eu nunca vi ser removido, nem verá. Nem verá. Porque a remoção é um espetáculo, né? E um espetáculo feio. Então, assim, o shopping center não vai chamar ali um guincho para rebocar a coisa e fazer um espetáculo na frente do pessoal, que isso não é bom para os negócios. Mas a autuação é autuado sim, tá? Eu já vi, por exemplo, moto, camarada chegou lá, eu vi no final, né? Eu estava saindo lá do cinema e vi, por exemplo, no momento que o camarada também estava no cinema lá com a menina e tal, e no momento que ele estava chegando perto da moto, aí a polícia foi dar uma botada nele. Mas por quê? Por causa da placa. A placa, a moto estava com a placa quebrada, a placa estava do lado, não estava,
Ele estava praticamente sem a placa estava do lado. Eu sei porque eu estava de moto, por isso que eu vi. Bom, aí ele estava lá se explicando lá com a polícia e tal. Mas o condomínio, mas um shopping, acionou a própria polícia só em ver aquela moto ali daquele jeito. Então, assim, estacionamento ali e tal, pode ficar valendo tudo do Código de Trânsito, inclusive com relação à segurança também, tá? Vamos lá, vamos avançar. Agora nós temos o lance da sinalização vertical, aquilo que a gente está falando, das placas. Ora, as nossas placas, elas se dividem em 3 grupos principais. Né? 3 grupos principais não, em 3 grupos apenas. Que grupos são esses, né? Nós temos a sinalização de regulamentação, nós temos a sinalização vertical de advertência e nós temos a sinalização vertical de indicação, né? Tá. Ah, legal, Carlos, bacana. Não, bacana não. Vejam que elas realmente se agrupam, né, dessa maneira, porque cada um desses grupos tem uma finalidade no trânsito. Né? A de regulamentação é diferente da de advertência, né? Que é diferente da indicação. Mas todas elas, né, melhor dizendo, todas elas devem ser combinadas, né? Elas se complementam, né? Elas se ajustam para garantir aos condutores um entendimento do que ela tem na via, aquilo que é regulamentado para ela, aquilo que diz respeito às condições da via e aquilo que pode orientá-la dentro daquela viagem, dentro daquele percurso. Tá? Eu estou entendendo. A sinalização de regulamentação, ela não é muito fofa. Ela não é muito fofa. Vejam que ali, ó, ela está restringindo a velocidade em 80, no máximo 80 km por hora. Se você ultrapassar essa velocidade, você estará cometendo uma infração de trânsito. Entendeu? Ou seja, ocorre uma restrição ali. Vejam que na outra placa, na placa seguinte, ela está proibindo o estacionamento. Sim, então ela está proibindo, veja a proibição, né? Da mesma forma em que ela está regulamentando a altura máxima, né? Dizendo ali, ó, a altura máxima permitida aqui, ó, é de 3 metros, você não deve ficar segurando, é proibido, né? Você está restringido aqui, ó, no máximo a 3 metros. Aqui ela está determinando, né, obrigando a pessoa a parar. Tanto que o nome dessa placa é parada obrigatória. Parada obrigatória. E da mesma maneira, na placa seguinte, na triangular, ela está obrigando, determinando o condutor dar a preferência. Daí nós concluímos, né, que as suas finalidades é o quê? Proibir, obrigar, restringir. Vocês viram que eu procurei citar aquelas placas com um tom imperativo, com um tom de imposição, com um tom imperativo, com um tom de posição, porque é assim que elas se manifestam, tá bom? É assim que elas se manifestam. Tá, Cássio. Uma coisa importante para que a gente gabarite a prova, né? Vamos acertar todas as 30 questões, é lembrarmos que essas sinalizações, que as placas, na prova, são cobradas também em seus formatos e cores. É sério, cara? É super sério, super sério. Formatos e cores. Formato de cor de placa são cobrados, tá? O formato circular, o fundo branco, né? Os bordos e as taxas vermelhas, os caracteres impressos em preto, tá? São cobrados. Tá. Mas isso é moleza, né? Tem essas aí. Cuidado. Né? Cuidado. Por quê? Existem 2 plaquinhas que vocês já viram na telinha anterior que possuem formatos diferentes. Né? E esses formatos diferentes não são sem propósitos. Tá? Não são sem propósitos. São o quê? Justamente para ajudar o condutor a identificar o que ele está regulamentando, independente dessas placas estarem de frente para ele. Por exemplo, você está se aproximando você está no viaduto, fazendo um retorno qualquer, você está no trevo, que é mais complicadinho, então, né?
Sim, sim. E você, pela sua visão periférica, você já se adiantou, se antecipou, né? Você já se antecipou, percebeu que lá no finalzinho de onde você vai chegar, né, existe uma placa. Ela não está voltada para você. Ela está voltada, né, nem para a pista que você está se aproximando, ela está voltada para outra pista, uma outra interseção. Sim, você não, ela não está de frente para você. E, pois é, cara, como é que eu vou saber o que ela significa? Pelo formato. Se ela tivesse um formato circular e estivesse de costas, você jamais saberia o que ela está indicando. Mas como ela tem um formato triangular, você já sabe que ela está obrigando o outro condutor a dar a preferência. Então, o formato triangular diz respeito à sinalização de dê a preferência. Esse formato triangular, ele também é muito utilizado nas sinalizações horizontais, né, quando nós temos os símbolos, né, símbolos ou legendas marcadas no piso, aí nós temos esse símbolo do triângulo, né, o triangular, marcado, né, pintado no pavimento. Estou entendendo. Você está se aproximando de um cruzamento e você percebe que nele há uma placa, né? Uma placa. Está voltada para você essa placa? Não, não está voltada para você. Mas, pelo formato, você já sabe que se trata de uma placa de parada obrigatória. Por quê? Por causa do seu formato octogonal. Como assim? Ela tem 8 lados. Rapaz, eu preciso saber dessa bodega? Precisa, cara. Pô, mas eu não gosto desses troços que eu me lembro daquelas aulas de matemática, aqueles negócios de geometria, não sei o que mais. Pô, eu não curto muito essa parada, não. Olha, eu sei que você pode não curtir, mas assim, mas isso daí faz parte de um conceito, né? São conceitos assim universais, né? Não tem jeito. Você, pelo menos isso, você não precisa ser um matemático, né, um especialista, mas pelo menos saber. Aí, pô, olha, a placa tem 8 lados, é uma placa octogonal, diferente de um quadrado. Pelo menos essas manifestações assim, isso daí é importante saber. Não, mas eu nunca precisei e tal, tá precisando agora, tá vendo? Para falar de placas. Tá precisando agora. Bem, alguém quer falar, eu acho, né? Alguém pediu para falar. Eu não vi aqui quem é. Alguém quer... Professor, Oi? é Sandra. É uma dúvida que eu quero Oi, tirar. Sandra, pode falar. Se ela está de costa para mim, essa de parada obrigatória, Uhum. eu não preciso parar, não é isso? Quem tem que Não, parar é o outro que vem. exato. Você já sabe, né? Por exemplo, você está se aproximando. Aí Certo. você está numa interseção, cruzamento. Aí ela está meio inclinada assim, voltada para o outro que está na outra esquina. Tá entendendo? Tá Estou entendendo. Aí pronto, você já sabe que ele é que tem que parar. Ou seja, independente dela estar de frente para você, só pelo formato dela, você já entende quem é que ela está controlando. Ela está mandando o outro, tem que parar. Entendeu? Ok, obrigada. Aí nesse, Entendi. aí, nesse caso, não cabe aí o lance da redução de velocidade. A redução de velocidade, da nossa parte, né, cabe quando há um cruzamento não sinalizado. Aí, se deixar de sinalizar. Oxe, que história é essa? Deixar de reduzir a velocidade num cruzamento não sinalizado, aí infração grave. Tá? Ah, Carlos, olha, mas é porque para evitar o acidente. Opa, aí para evitar acidente é direção defensiva. Você viu que o outro está se aproximando muito rápido, aí você controla mais a velocidade, essas coisas todas assim. Mas, assim, regulamentado, né? Regulamentado a infração grave nas interseções não sinalizadas. Bom, o que nós também podemos depreender daqui, né? Tirar daqui é o seguinte: que essas placas elas envolvem infrações de trânsito,
Do momento em que nós desobedecemos essas placas, por exemplo, você desobedeceu uma placa de dê a preferência, infração grave. Desobedeceu uma placa de parada obrigatória, uma infração gravíssima. Desobedeceu ali a sinalização de dê a preferência. Opa, nós estamos falando de gravíssima. Veja só, que essas sinalizações envolvem infração de trânsito. São as únicas que envolvem infração de trânsito, tá bom? O desrespeito à placa. Carlos, e a sinalização, aquela amarelinha? Porque, por exemplo, está dizendo que ali você tem curva direita, curva esquerda, não sei o que mais. Olha, ela está apenas te advertindo. Ela está apenas te avisando que mais à frente você terá, né? Que você terá, por exemplo, aqui, ó, você terá uma ponte estreita. Ali é a primeira placa. Indica algo mais à frente. Ó, o Ronaldo, show de bola, é isso aí. Indica, opa, você tem uma ponte estreita. Olha, você vai ter, então, o quê? Um comprometimento das distâncias laterais de segurança. Você tem uma ponte móvel, né? Opa, ela pode estar em operação, como também você pode estar fazendo transporte de carga, e você precisa saber se, no momento, o teu peso, né, é tolerável por ela. De repente, seu peso bruto naquele momento não está dentro daquilo que ela tolera. Essas pontes móveis possuem limite. Você está vendo que essa via que você está seguindo em sentido único, em mão única, mais à frente ficará mão dupla, né? Ficará mão em contramão, sentido duplo, sentidos opostos, né? Opa, você está se aproximando de uma área com desmoronamento, né? Não é terremoto ali, a área com desmoronamento. Ou você vai reduzir a velocidade, porque você também está se aproximando de um trecho onde você tem projeção de cascalhos, né? Então, cara, mas eu me lembro que você falou que quando o pavimento estiver comprometido, né, seja por óleo, por água, cascalho, deixar de reduzir a velocidade é uma infração grave, né? Essa coisa toda e tal. Pô, mas então, esse lance da placa nós não estamos desrespeitando essa placa, não. Veja, ela está te avisando isso. Ela está te avisando isso. Quando você chega ali naquele trecho e você deixa de proceder, a infração não é por conta da placa. A infração é por conta do pavimento. No caso da sinalização de regulamentação, não. Opa, a sinalização de regulamentação está dizendo o quê? A velocidade máxima 60. Se você estiver a 80, opa, é infração de trânsito, é diretamente com a placa, diretamente com aquela sinalização. E bicicletas à frente também. Vocês podem ter percebido que a sinalização de obras, né? Nós temos aí a placa de obras, ela é da cor laranja. A sinalização de obras, elas possuem essa cor laranja porque ela é de caráter temporário. Então, quer dizer que essas sinalizações temporárias, né? Placas, né? Placas, que mais? São várias placas, né? São várias sinalizações. Sinalização de obra vai utilizar diversos recursos, especialmente as placas. Indica o quê? Que é o caráter temporário dela. Exato. Mas tem obra que nunca acaba. Eu sei, mas não sei. Tá bom? Eu sei, mas não sei. É temporário e acabou. A sinalização de obra é temporária. Então, vamos embora. Vamos agora ver essa daqui, ó. Cadê? Até aí tá de boa, né, galera? Vamos lá. Agora nós temos as sinalizações de indicação. Essa sinalização tem. Ela aparece de maneira aleatória, o Lucas. Tá? De maneira aleatória. Daqui a pouco deve aparecer, talvez não apareça, não sei. Ela é aleatória mesmo. Não tem isso não. Às vezes ela aparece no início, às vezes nem aparece. Às vezes nem aparece, tá? Vamos lá.
Vamos falar um pouquinho sobre essa sinalização de indicação. Hoje de manhã, eu dei um pulo lá na unidade, lá no Ibura. E quando estávamos falando sobre tipos de vias, né, vias arteriais, vias de trânsito rápido, aquela coisa toda, aí falando sobre vias de trânsito rápido, aí uma das pessoas chegou e falou o seguinte: pô, mas a rodovia, né? Eu falei, não, rodovia não é uma via de trânsito rápido, rodovia é uma via rural, né? Aí alguém falou, pô, a área do pedágio, a área pedagiada, né? Não parece uma via de trânsito rápido? Aí eu falei, né? Olha, se você olhar direitinho assim, ela até confunde, né? Até confunde com a via de trânsito rápido. Entretanto, se você estiver mais atento, você percebe... Caraca! Só um minutinho. Você perceberá, ao longo dessa via... Só um minutinho. Pronto, você perceberá ao longo dessa via uma sinalização indicando, né, identificando aquela via como uma rodovia estadual. É mesmo? É, olha aqui, ó. Você terá aí, ó, que nem esse símbolo aí de um pentágono, ó, o PR 410. Ah, nunca vi, cara, vai ver. Você vai passar a enxergar, entendeu? Rapaz, eu nunca vi essas identificações de rodovia, não. Você vai começar a ver. Elas existem mais do que você imagina, né? É sério. Tem mais aí essa sinalização do que você imagina. Por exemplo, essa na área pedagiada você tem, e tem bem grande lá, mostrando também que ela é uma rodovia estadual. A PE não sei o que, não lembro mais. Então, você tem ali, nesse caso daqui, da nossa telinha, uma rodovia estadual que está limitada ao estado do Paraná. Né? A numeração dela no catálogo, né, das rodovias estaduais é de número 410. Né? Ela não sai do estado do Paraná, ela inicia e termina dentro desse estado. É diferente de uma rodovia federal. Quando falamos de uma rodovia federal, ela vai conectando estados. Nós temos aí, por exemplo, ela é identificada por esse símbolo, né, que a gente chama aí de escudo ou brasão, e pela BR, né? Pela BR, porque ela não está limitada a um estado. Pô, cara, mas ali você tem o estado de Minas Gerais aí nessa placa, né? Ela está te localizando nesse estado. Da mesma maneira ali na PR, ela está indicando que essa rodovia estadual pertence ao estado do Paraná. Na outra, quando nós vemos ali a BR-116 e ali logo em cima Minas Gerais, ela está indicando a sua posição. Você está no estado de Minas Gerais, numa rodovia que vai sair de Minas Gerais. Daqui a pouquinho tu está em São Paulo. Entendi. Pronto, essa é a grande diferença, né? Quando você pega a BR-101, daqui a pouco você não está mais aqui em Pernambuco, né? Você está lá na Paraíba. Quando você pega uma PE, por mais que você ande nela, você não sairá de Pernambuco. Você iniciará e terminará essa rodovia dentro do estado. Entendi. Agora, quando a pessoa vai fazer algumas viagens pela América, né? Aí ela vai seguindo uma via pan-americana. Ela é indicada assim, como via Panam. Ela tem o símbolo das três Américas, né? Para quem gosta de aventura em 2 ou 4 rodas, aí a pessoa vai pegar uma via pan-americana e daqui a pouco ela está ultrapassando fronteiras. Não está limitada a um país. Mas ali está escrito Brasil, ele está te localizando no Brasil. Essa é a ideia. No momento que você está te localizando no país. Pô, daqui a pouco você não está mais nele. Pronto. Agora nós temos outros, né? Nós temos aqui os atrativos turísticos. Coisa importante.
né? O que ficou bem destacado aqui com relação a esses atrativos turísticos? A cor. É a cor. A cor. Tá aí um negocinho que cai na prova. São as cores, né? Eu falei cores e formatos de placas. Sim, uma das coisas que é bastante cobrado quando cai nesses assuntos, né, de cores e formatos, é o quê? Atrativos turísticos, né? Nós temos aqui os serviços auxiliares, entendeu? Serviços auxiliares na cor azul. Esse termo serviço auxiliar também é importante, tá? Pode ajudar a gente a responder algumas questões sobre, né, essas placas assim que a gente desconheça. Aposte em serviços auxiliares, né? Você tem a de indicação local, sentido e distância, que é na cor verde. Quando você coloca outras informações junto a elas, é que elas vão aparecer com uma cor diferente. Por exemplo, você está andando aqui pela nossa região metropolitana e, de repente, você vê uma sinalização dessa, de indicação local, sentido de distância, dizendo que se você seguir em frente, você vai para Afogados, né? Se você virar à esquerda ou pegar à direita, você vai para tal bairro e não sei o que mais, e se você virar para tal lugar também, você vai para o Rio Mar, né? Para o shopping Rio Mar. Essa informação estará em outra cor, porque não é uma questão de local, sentido e distância, né? É um extra que nós temos. Nós também temos, junto a essas sinalizações, a indicação ali de, por exemplo, de atrativos turísticos. Ela também fica na corzinha marrom. Uma outra placa, que também cai. Tudo cai, Carlos. Porque, assim, como a gente já viu muitas questões, aí fica sempre com essa ideia, né? Cai, 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 cai. Né? Porque a gente já viu bastante delas. São as placas educativas, né? Educativas. O pior é que cai mesmo essa, né? E cai assim numa situação, de um jeito bastante singular. A pergunta sobre formato mesmo, formato retangular com fundo branco, né? Qual o nome que se dá às placas, né? Com formato de retangular, de fundo branco, com instruções sobre, ou indicações referente à segurança viária, ao comportamento dos condutores. Aí são as sinalizações de indicação educativas ou placas educativas. Tá. Aí você tem ultrapasse somente pela esquerda, né? Acione, em caso de neblina, acione os faróis baixos e por aí vai. Bom, agora nós temos o marco quilométrico. O marco quilométrico, toda vez que nós mudamos de estado, esse marco quilométrico ele reinicia, né? Ele reinicia. Aí você tem como se localizar dentro daquele estado, entendeu? Por exemplo, você presenciou um sinistro envolvendo uma carreta, né? Um sinistro envolvendo uma carreta dentro do estado da Bahia, né? Você não sabe direito onde é que você está, né? Você está viajando, está quase como um mochileiro da estrada, né? Você está viajando e daqui a pouco você viu uma carreta saindo da pista, provavelmente porque o motorista dormiu, e descendo a ribanceira. Aí você, meu Deus do céu, rapaz, aí você pega o telefone, né? Se tiver para o passageiro, melhor ainda, aí você liga para a Polícia Rodoviária Federal, né? Você não viu esse sinistro numa rodovia federal? Sim, então ligue para a Polícia Rodoviária Federal. Né? Aí, se você viu um sinistro, né? Você viu vítimas dentro da cidade, de um lugar que você não conhece, você aciona a Polícia Militar, tá bom? Polícia Militar. Aí você liga para a Polícia Rodoviária Federal e informa, olha, eu acabei de ver aqui um sinistro feio, cara. A carreta desceu aqui a ribanceira, mas desceu com gosto mesmo, não freou nada, tal. E aí o camarada, né, quem estiver te atendendo, vai fazer a seguinte pergunta: por qual localização? Aí você, rapaz, eu não sei onde é que estou não, cara. Eu estou aqui no meio da Bahia, pô, Bahia grande pra caramba, estou perdidão aqui. Aí ele, qual foi o último marco quilométrico que você viu? Opa, olha só que coisa interessante. Você vai ajudar a localizar aquela situação, né, aquele acidente, aquele sinistro, por meio da referência do marco.
por meio do marco quilométrico. Tá? Então, ele possui um papel fundamental, né? Um papel sério. Bem, esse tipo de sinalização não envolve infração, não envolve nem advertência, nem nada, são só mais informativos e educativos. Pronto. Ah, rapaz, então tá beleza. Então, assim a gente termina a placa, né? Ah, é só isso de placa? Bom, no sentido geral, para nós entendermos como elas funcionam, é isso. Agora a gente pode dar uma olhadinha em umas casquinhas de banana com elas. Vamos lá, vamos começar esse negócio. Como assim, casquinha de banana? Vou passar aqui para você, só um momento. Aguenta aí. Deixa eu abrir aqui só um minuto, tá? Só um minuto.
Pronto. Muito bem, pessoal. Estamos aqui nessa telinha. Nós temos um negocinho aqui que pode ser casquinha de banana. Né? Por quê? Vejam, com ela nós entenderemos o sentido de cada uma dessas sinalizações, qual a finalidade delas. Por exemplo, na vermelhinha, nós temos uma sinalização de regulamentação, né? E na de baixo, de advertência. Bem, ambas, né, tanto a de cima quanto a de baixo, estão falando sobre altura e largura. Só que a primeira, como ela é uma sinalização de regulamentação, as primeiras, né, como são de regulamentação, elas estão falando de permissão. Como assim, Carlos? Ó, qual é a altura máxima permitida aqui? Entendeu? A altura máxima permitida. Ele não está falando de limite. Ele não está falando de condições da via. Ele está falando do veículo. Né? O veículo que está circulando aqui, ele deve ter, no máximo, uma altura de 3 metros. Então, veja, como a sinalização de regulamentação, ela está regulamentando, ou seja, restringindo o veículo. A altura máxima permitida, a largura máxima permitida. É diferente? Tem sim. Inclusive tem, por exemplo, nas cancelas, né? Ali das entradas de shopping. Entendeu? E só tem delas, não tem a amarela. Por que não tem a amarela? É porque da amarela, ela está falando de limite da via. Ela está falando de altura limitada, largura limitada. É diferente, tá entendendo? É diferente. Pô, Carlos, mas assim, em viadutos, eu vejo as duas combinadas. É verdade. Você vê as duas combinadas, né? Uma informando ali, ó, o limite aqui é esse, né? E aqui é proibido, ou seja, está reforçando mais ainda, Mas em alguns lugares você só tem a circular, a de regulamentação. Por quê? Porque aquele limite é um limite provisório, é um limite temporário. Por exemplo, a cancela ali do shopping, né? Eles botam ali uma altura, acho que máxima de 2,45, um negócio desse. Aí, como é que não? Pô, mas se um veículo de maior porte for passar, ele vai bater, né? Por isso que na outra cancela não tem a barreira, não tem ali o telhadinho, né? Não tem ali a proteçãozinha contra o sol e chuva. Pronto, é só isso. Pô, daqui a pouco eles mudam aquilo, daqui a pouco eles mudam o formato, mudam o modelo da tira e por aí vai, entendeu? Então, a amarela fala do limite, é uma sinalização de advertência e está falando da altura limitada, da largura limitada. Quer dizer o seguinte, se você passar acima de, com o seu veículo tiver mais de 4 metros, você vai bater. Se for uma largura, né, uma largura superior a 3 metros, vai bater. Pronto. Essa é a primeira casquinha de banana aí que a gente encontra, né, nas questões de prova envolvendo sinalização. Tem outras? Tem uma outra casquinha de banana, que é essa daqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Hoje, como é o último dia, tem que mostrar aqui umas pegadinhas. Não é pegadinha, né? É porque, veja, a sinalização não pode ser um enigma do charada, sabe? Não pode ser um enigma do charada. Olha, se você errar, vai explodir uma bomba, fulano vai morrer, um ácido vai cair, não sei de onde, por aí vai. Não deve ser isso. A pessoa deve enxergar a placa e entender de imediato o que ela quer dizer. Não é verdade? Só que tem uma plaquinha que pode nos confundir. Né? E essa a gente precisa dar uma olhadinha. Olha aqui, ó.
Nós temos aqui uma sequência de placas, né, e que fica muito evidente o que elas estão querendo dizer. Vamos lá. Nessa primeira aqui, ela está proibindo a ultrapassagem. Show de bola. Todo mundo está entendendo. A segunda e a terceira, ela está proibindo, né, aqui a mudança de faixa. Estou passando aqui sem... Ó, proíbe mudar de faixa ou de pista, né? Aqui agora, mudar de faixa da esquerda para a direita e mudar de faixa da direita para a esquerda, de faixa ou pista. Rapaz, eu nunca vi isso, cara. Tem lá na Domingos Ferreira, você tem em cada interseção, você tem essa placa, tá bom? Tem as duas, aliás, né? Você tem essas placas. Porque às vezes, por exemplo, ali na Domingos Ferreira, você tem duas pistas, né, separadas por um canteiro central. E ambas as pistas estão no mesmo sentido. Só que às vezes uma fica mais congestionada do que a outra. Aí a galera começa a ficar desesperada e começa a querer mudar de pista, pô. Aí aproveita aquele momento ali, naquele trecho da interseção, e faz essa manobra assim, de mudança de pista ou mudança de faixa. Mas lá existe essa placa proibida. Pronto, vamos lá para as últimas duas. Olha, nós vimos aqui na última, olha lá, ó, a altura máxima permitida, sim, nós já falamos sobre isso. E aqui, ó, nessa sinalização, nós temos ó, o peso bruto total máximo permitido. Veja que nós aqui, ó, quando nós temos uma sinalização assim, toda bonitinha, aberta, sem nenhuma tarde na frente, nós estamos falando de regulamentação. É o peso, exatamente, Ronaldo. Regulamentação, de permissão. Tá? Agora, quando você tem a tarjinha no meio, você está falando de proibição. Tá? Proibição, só um momento. De proibição. Vamos ver aqui, a partir de baixo, aqui, ó, do cavalinho aqui, a carroça. Pronto. Veja, uma sinalização de proibição. Está proibindo o quê? O trânsito de veículos de tração animal. Olha, o símbolo que está expresso aí nessa placa é exatamente aquilo que ela pretende proibir. Pô. Ela pretende proibir o quê? Veículos veículos de tração animal. Trânsito de veículos de tração animal. Acabou. Tá lá, tá certinho. Na outra, tem a bicicleta. É proibido o trânsito de quê? O trânsito de bicicletas. Na outra, tem um trator. É proibido o quê? O trânsito de tratores e máquinas de obras. A máquina de obras e máquina agrícola. A máquina agrícola diz respeito ali ao universo da advertência. Tá bom? Sinalização de advertência. Máquinas agrícolas. Bom, aí nós temos ali em cima um caminhão. É proibido o trânsito de quê? De caminhões. E, por fim, nós temos um automóvel. É proibido o trânsito de quê? De automóveis? Não, não. Mas, rapaz, mas tá um automóvel ali. Não é de automóveis. Não é de automóvel. Então é de quê, Carlos? É de veículos automotores. Ah, veículos automotores. É isso que ele está proibindo. Por exemplo, o ônibus, o micro-ônibus, ele é um veículo automotor? Então é proibido, não é só automóvel. Né? A motocicleta é um veículo automotor? A motocicleta é um veículo automotor, então também está proibido. Então, praticamente proíbe tudo, Carlos. Pois é. E onde é que você vai colocar uma placa na via para proibir tudo que possa andar na via? Né? É porque é o seguinte, às vezes, por exemplo, como ali na Avenida Boa Viagem, você tem um trecho que, aos domingos e finais de semana, domingos e feriados, eles fecham ali aquele trecho e criam um espaço de lazer. Né? Ou seja, naquele momento ali é proibido o trânsito de veículos automotores, tá? Proibido o trânsito de veículos automotores. Lembre-se, viu esse carrinho com a tarjinha? É proibido o trânsito tanto de automóveis, quanto de motocicletas, quanto de ônibus, quanto de tudo. Tá. Tem mais alguma dica, Carlos? Temos. Temos mais uma dica. Preste atenção.
Essa daqui, ó. Veja só essa sinalização. Indique o nome correto. Indique o nome correto da placa R21. Ah, eu preciso lembrar dessas siglas, Carlos? Não, não precisa não, tá? Ó, Ronaldo já é letra B. Ela indica o quê? R21, barreira, alfândega, fiscalização, pronto. Alfândega, né? Show de bola, show de bola. Agora, existe um detalhezinho com relação a essa placa, que muitas vezes, né, pode cair em prova e a galera escorregar, que é o quê? Olha, que não quer dizer o nome simplesmente, né? O nome simplesmente. De repente, ela pode vir assim, ó. Em relação à placa a seguir, é correto dizer que o condutor deve, né? Por exemplo, o condutor circulando com seu veículo se depara com a placa R21, e aparece a plaquinha, né? No caso, é certo dizer que ele deve voltar para casa, ele deve acelerar e passar por cima da placa, né? Ele deve estacionar o veículo e sair correndo, ou ele deve parar. Opa, a resposta correta é o quê? Parar. Opa, por quê? Porque essa placa, ela redunda em parada obrigatória. Como assim? Como ela está diz respeito à fiscalização, né, ali por conta da alfândega, tá? Né, que a fiscalização da alfândega vai passar ali pela alfândega, você vai, por exemplo, você tem área de fronteira, né, você tem no aeroporto, até no aeroporto você tem essa placa, tá? Só que você não está com automóvel, você deve fazer você deve atender ali ao como é que é o nome? As ordens ali dos agentes da alfândega, né? Dos agentes da alfândega. Então, você deve parar, tá bom? Você deve parar. Bacana? Pessoal, vamos dar a nossa pausa. Aí são 3h40. Aí vamos dar a nossa pausa. Aí, pausa. Quando for 16 horas. Assim, é só dar de vez em quando, dar uma olhadinha, tal. Dá só uma olhadinha, dá 2 ou 3 olhadinhas assim, sem estresse. Porque assim, não tem horário garantido. Ela pode aparecer ou não, tá? Ela pode aparecer ou não. Tá bom? Até daqui a pouquinho, pessoal.